Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para nós meditarmos a palavra de Deus, tá bom? E, como a gente vem fazendo aqui, nós estudamos o capítulo 1 de Romanos, agora é a hora de estudar o capítulo 2 de Romanos, tá? Naquilo que nos interessa, querido, nós começamos o capítulo 1 a partir do versículo 16, porque é o que nos interessava falar. Agora nós vamos começar o 2 e a gente vai começar, claro, no começo, tá bom? Porque todo capítulo é um argumento só de Paulo, é um ensino só compacto de Paulo e a gente vai explorar isso com vocês, tá? Então eu vou ler apenas o versículo 1 de Romanos 2 e nós vamos iniciar as nossas reflexões nesse capítulo. O texto diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que esteja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós gastamos muito tempo estudando alguns versículos do capítulo 1, e nesses versículos nós estudamos a respeito do homem sem Deus, dos gentios debaixo da ira de Deus, dos gentios que precisavam e que precisam urgentemente da graça e da misericórdia de Deus, que precisam de um Salvador. Paulo mostrou isso detalhadamente. Eu não sei se vocês lembram, querido, mas nós estudamos aqui aquilo que eu chamei de processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Vou relembrar os passos aqui para que fique fresquinho na tua mente, tá bom? Aquilo que nós gastamos tanto tempo estudando no capítulo 1 de Romanos. Olha só, o processo de desconstrução da natureza moral e religiosa do homem começa com a rejeição do conhecimento de Deus, depois a substituição do conhecimento de Deus pelas próprias ideias, pensamentos e raciocínios. Com isso, nós temos aquilo que eu chamei aqui de obscuridade do coração, é o que diz o versículo, tá bom? O texto da Bíblia. Isso leva para a loucura do orgulho, e do orgulho ele cai na idolatria. Quando ele cai na idolatria, então termina o processo de desconstrução da natureza religiosa do homem e começa o processo da desconstrução da natureza moral do homem, tá? Aqui, queridos, essa desconstrução ela se dá da seguinte forma: Deus entrega o homem a todo tipo de pecado sexual, Deus entrega o homem a paixões infames, né? Nós citamos lá homossexualismo, lesbianismo e as coisas inconvenientes que nós falamos tanto, tá bom? Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, tudo isso faz parte do processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Isso termina da seguinte forma, esse capítulo 1 termina da seguinte forma: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso nós gastamos muito tempo. Se você quiser, vai ter muitos vídeos aí no YouTube, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da igreja, tá? Então, tá tudo lá, mas no YouTube tá organizadinho, tá? As playlists estão organizadas. Eu vou deixar com vocês as playlists aqui, para que você, se quiser acompanhar, acompanhe, tá bom? Agora entenda uma coisa. Nós terminamos o versículo 32 do capítulo 1 e a gente vai começar o versículo 1 do capítulo 2 e o texto começa portanto. Essa expressão, querido, portanto, é uma conjunção, na verdade. E isso significa que aquilo que ele disse no final do capítulo 1 está sendo conectado com o que ele vai dizer aqui no versículo do capítulo 2. É muito interessante, querido, porque se eu quiser compreender bem o que Paulo vai dizer no capítulo 2, aí, principalmente nesses versículos que vamos estudar aqui agora, você precisa entender o que ele disse anteriormente, tá? Então, é muito importante que você tenha em mente, que você tenha consciência, na verdade, do que foi dito. E eu chamo a sua atenção para algo interessante. Paulo diz assim: portanto, és indesculpável, homem, que julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Aqui nós temos uma pergunta interessante, né? Quem é o homem que está exercendo esse juízo? Quem é o homem que está julgando aqui? O que o texto parece sugerir, querido, é que esse homem citado aqui por Paulo
está julgando os gentios no capítulo 1. Lembre-se, essa carta, Paulo escreve ela, o pastor da igreja em Roma, para onde a carta está sendo direcionada, vai pegar a carta e vai ler. E Paulo imagina que o pastor está lendo a carta, e aí ele imagina alguém ouvindo a leitura, um judeu, por exemplo, né? Alguém ouvindo a leitura da carta, né? E aí ele diz assim, olha, é isso mesmo, Paulo, esses gentios são todos pecadores e depravados, sem temor a Deus, idólatras, imorais, por isso Deus está irado com eles. E é isso que esse homem está julgando, na verdade, né? Ele está julgando aquilo que os gentios, que Paulo descreveu no capítulo 1. Mas a pergunta que vem agora é, então quem é esse homem que está tão pronto para julgar, né? Essa é uma pergunta bem interessante que eu gostaria de tentar aqui de começar a responder ela, né? Quem é? E aqui existem duas escolas de pensamento a respeito dessa questão. A primeira defende que este homem aqui representa os gentios moralistas. São pensadores, filósofos, políticos e todos aqueles que cultivam uma certa moralidade. Pessoas que podiam ouvir as palavras de Paulo e dizer, olha, é verdade, Paulo, nós concordamos com o que você está dizendo. A outra escola de pensamento sugere que esse homem aqui seja os judeus, ele representa os judeus. E qual das escolas está certo? Eu acredito sinceramente, querido, que a escola que esteja correta aqui é a escola que diz que esse homem representa os judeus, entendeu? É lógico que a gente não pode descartar que também haja pessoas, né, de moral mais elevada e que concordem com o ensinamento de Paulo. Mas, entendeu? Eu acredito de todo o coração que aqui Paulo está se referindo aos judeus, na verdade. E também, né, vem uma pergunta interessante. Por que os judeus então estavam tão prontos a concordar com Paulo a respeito da herenia dos objetivos? Será que eles entenderam realmente o que Paulo estava ensinando? E a resposta para essa pergunta é não, eles não entenderam nada do que foi dito. Por isso que eles estavam tão prontos para concordarem. Eles estavam errados, querido, por duas razões, tá? Em primeiro lugar, eles acreditavam, os judeus achavam que Paulo estava condenando os gentios simplesmente porque eram gentios. E em segundo lugar, eles pensavam também que essa declaração de Paulo não lhes dizia respeito simplesmente porque eles eram judeus. E isso é interessante, querido, porque há um engano aqui, há um tipo de cegueira espiritual aqui que eu vou tratar com vocês, na verdade, né? O judeu aqui representa as pessoas religiosas e que, pelo simples fato de ser religiosos, eles acreditam que está tudo bem entre eles e Deus. E esse é um tipo de cegueira muito, muito perigoso, queridos, que eu acredito, eu venho dizendo isso ao longo de anos, né? Que muitas pessoas que estão dentro das igrejas, achando que estão de bem com Deus, achando que está tudo resolvido entre eles e Deus, mas não percebem, querido, não percebem que a situação delas é perigosa. E eu vou citar aqui Lloyd Jones só num ponto para tentar explicar o que eu estou dizendo aqui. Lloyd Jones diz assim, olha, os judeus pensavam que o apóstolo estava expondo a ira de Deus sobre os gentios apenas porque eles eram gentios, e não por causa do modo como eles viviam. E exatamente da mesma maneira, eles achavam que nada disso se aplicava a eles simplesmente porque eram judeus, independentemente de como eles vivessem ou não vivessem. Eles excluíam completamente as ações, o comportamento e a conduta e determinavam tudo em termos da pergunta: você é judeu ou não judeu? Você é religioso ou não é religioso? Você é da minha religião, da minha igreja, da minha denominação, ou você é de outra denominação? E eu quero apontar aqui com vocês, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse tipo de cegueira religiosa, querido. O quão perigoso isso é, porque isso, nós vamos estudar isso aqui, isso diz respeito aos judeus, isso se transformou numa maldição na vida dos judeus. E o Messias vem para eles, eles tiveram com o Messias, mas o condenaram à morte, o sentenciaram à morte por causa desse tipo de cegueira. É um orgulho, querido, que os cega para a realidade do próprio coração e da própria atitude deles. O que importa para ele é nós somos judeus, nós somos o povo de Deus, nós temos a lei, nós temos tudo mais, então está tudo bem conosco. E eu penso que muitas pessoas na igreja hoje estão no mesmo barco, pensando da mesma forma. Nós somos pessoas religiosas, nós cremos em Deus, nós frequentamos a igreja,
nós cumprimos com as nossas obrigações religiosas e por isso está tudo bem com a gente. Ô, queridos, você não tem ideia do perigo que é esse tipo de pensamento. Eu peço a tua paciência e compreensão, porque eu vou tentar expor isso ao longo de algumas reflexões que eu vou fazer, tá bom? Deus te abençoe.